Estamos começando mais um Papo Aberto com todas as dúvidas que vocês me encaminharam. Vamos então a elas! Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, médico urologista e andrologista, sou também pesquisador, criador de algumas técnicas e patentes na área de medicina sexual masculina. Eu vou pegar aqui as principais perguntas que me foram encaminhadas. Infelizmente eu não consegui responder a todos porque são muitas perguntas. Então vamos lá, vamos às perguntas. Dr. Alexandre, a cada 10% de peso que o homem emagrece, a testosterona aumenta aproximadamente em quanto? Bom, isso é uma dúvida que muita gente fala, a gente não tem como precisar em quanto ele aumenta, mas sim vai ter um aumento da testosterona. Toda perda de massa gordurosa, toda perda de gordura, ganho de músculo, vai gerar consequentemente um aumento da sua testosterona. Aquele paciente que está gordinho e que vai perder peso, vai aumentar. Lembrando que a gordura periférica acaba convertendo a testosterona em estrógeno, em hormônio feminino, que é a estrona que nós chamamos. Então sim, a forma mais natural, mais fácil de você poder aumentar a sua testosterona é através de uma atividade física, através de uma dieta bem balanceada, bem equilibrada. Vamos lá! A próxima pergunta que chegou. Homens com fimose que estão já adultos, de 30, 40, 50 anos, podem operar? Como é que é isso? Isso é muito importante. A fimose é o quê? É aquela pele que cobre a cabeça do pênis. É o prepúcio que nós chamamos. E a fimose, ela tem que ser feita quando é que ela é mandatória. Quando ela cobre a cabeça e você não consegue abrir para fazer a higiene de forma correta. Em geral, a gente espera os garotos, quando nascem, eles já vão ter a fimose, o prepúcio fechado, e isso ao longo do tempo ele vai abrindo. Quando chega ali 3 anos de idade, em geral, aquilo ali abre. Caso não abra com 3 anos de idade, aí sim tem que ser feita alguma cirurgia para tirar esse prepúcio. Lembrando que o prepúcio que não abre, ele impede a higiene. Essa região aqui de baixo da glande, da cabeça do pênis, ela produz um sebo que se chama esmegma. E esse esmegma, ele pode gerar sim uma irritação local e ao longo do tempo sem higiene é a principal causa de câncer de pênis. Sim, você pode ter um câncer no pênis e os tratamentos às vezes são mutiladores. Então a higiene é essencial para uma saúde do seu membro. Quando for fazer essa outra forma também que a gente acaba fazendo, a postectomia, a retirada dessa pele, são nos pacientes diabéticos. Os diabéticos acabam desenvolvendo uma redução dessa pele, ela fica mais apertada. E essa redução, essa pele apertada impede que ele abra a cabeça do pênis, que faça a higiene de forma adequada e muitas vezes esses homens começam a ter o que nós chamamos de bala no post-it, que é ficar vermelho aquela região. Tem muita gente que fala, é fungo, porque a principal causa de bala no post-it são as infecções fúngicas secundárias. Uma coisa interessante também é que muitas vezes os homens têm uma trave que nós chamamos de freio, que fica aqui na parte de baixo. E quando ele vai ter relação sexual, acaba tracionando aquele freio, pode sangrar muitas vezes e pode causar desconforto durante a relação. Então também isso pode ser operado, você pode tirar o freio do paciente. E com relação à idade, não há limite para que você faça a cirurgia da postectomia, não tem idade limite, e sim as boas indicações. E eu vou para a última indicação, que acaba sendo a indicação estética, o paciente que tem desejo de retirar aquela pele para poder ficar mais exposto, ficar melhor a exposição do pênis. Vamos para a próxima pergunta, né? Tem várias perguntas aqui. A outra pergunta que eu recebi foi a seguinte: a ozonioterapia pode curar a doença de Peyronie? Olha, infelizmente nós não temos nenhum trabalho científico publicado com a utilização da ozonioterapia. Muitos pacientes vêm falar comigo, puxa, mas eu queria alguma coisa alternativa, a medicina clássica não está funcionando. Meus caros, entenda, o que trouxe o avanço dentro da medicina? Foi a utilização de métodos científicos para que a gente pudesse comparar coisas diferentes, para que a gente pudesse comparar a eficácia do que está sendo proposto ali. Então, quando a gente fala que não tem uma evidência, quer dizer que não tem um estudo feito, ou às vezes os estudos são mal feitos, com uma qualidade ruim, não dá para confiar.
Eu digo que não existe medicina alternativa pelo seguinte, existe a medicina que funciona, que foi comprovada, e a medicina que não funciona, que não foi comprovada. Porque se isso que você chama de alternativo, você provar que funciona, eu sou o primeiro a prescrever. Então, só um alerta aí para vocês, quando a gente fala da evolução da medicina no último século, nos últimos 2 séculos, foi devido à adoção da metodologia científica para chegar a uma conclusão do que funciona e o que não funciona. Próxima pergunta que eu recebi foi: clomifeno pode aumentar a minha testosterona? Sim, o clomifeno pode aumentar a testosterona, porém, ele acaba atuando de forma periférica, um pouco diferente de você dar a testosterona para o paciente. O que acontece é que você engana um pouco o teu hipotálamo e há uma liberação um pouco maior do LH, que é o hormônio luteinizante, que estimula lá o testículo a produzir testosterona. Os efeitos colaterais podem ser um aumento do estrogênio, você vai ter mais hormônio feminino circulando, o que pode gerar ginecomastia. O que é isso? Um crescimento da mama. Isso pode acontecer no homem também, e quando você coleta o sangue, o estrogênio acaba subindo também. A gente acaba adotando a estratégia da utilização do clomifeno nos pacientes que têm uma indicação, uma contraindicação, melhor dizendo, para utilização da testosterona quando feito um diagnóstico de hipogonadismo. O que é isso? Quando nós diagnosticamos que aquela pessoa tem uma testosterona baixa, organicamente comprovada, e que é necessária uma reposição para níveis de normalidade. Porém, tem um ponto aí. A reposição da testosterona pode gerar infertilidade. Por esse motivo é que nós acabamos adotando uma estratégia de utilização do clomifeno para indiretamente aumentar um pouco essa testosterona. Mas a única indicação que existe é no caso de infertilidade envolvida ou no paciente que a gente quer preservar essa fertilidade, e aí a gente acaba adotando o clomifeno. Eu não aconselho que usem de forma sem um acompanhamento médico para não ter nenhum risco aí a longo prazo. Então, vamos ao próximo. Doutor, sempre me considerei um pouco abençoado por ter quase 19 centímetros em ereção. Em 2019, fui submetido a uma cirurgia na bexiga por tumor. Desde essa altura, o meu pênis nunca mais voltou ao tamanho normal, ficando entre 10 e 12 centímetros. Situação que me deixou um pouco frustrado. Tem relação à cirurgia com este fato? Gostaria de dizer que já passei da barreira dos 50 anos. Grato pela sua atenção e parabéns pelos seus vídeos. Obrigado. Olha, tem sim, pode acontecer, assim como na prostatectomia radical, que é o câncer de próstata, embora a gente tenha alguns trabalhos dizendo que depois de 48 meses há o retorno para o tamanho original que nós tínhamos do comprimento peniano. Mas quando você realiza uma cirurgia pélvica, seja ela por câncer de reto, seja ela por bexiga, tá tudo ali na pelve, na parte inferior do abdômen, né, lá para baixo. Ali também é onde passam as inervações que vão para o pênis. E muitas vezes essas cirurgias ou radioterapia pélvica podem sim acabar gerando um pouco de perda de comprimento e de disfunção erétil. Muitas vezes os pacientes vão, operei um câncer de reto, mas eu não mexi na minha próstata, por que minha ereção ficou ruim? Porque aquela região é a região aonde passam os nervos. Isso pode acontecer, fica ali na região sacral a saída desses nervos e podem sim serem acometidos ou com processo cirúrgico ou com uma radioterapia pélvica, como nós chamamos, tá? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Doutor Alexandre, eu gostaria de saber sobre aquele pênis que quando mole some completamente para dentro e fica parecendo que não tem nada. Isso é uma anomalia? Não, não é uma anomalia. Os pênis eles têm características diferentes, porque vocês têm que lembrar que existe uma musculatura, que é o dartos, que envolve toda a camada ali do subcutâneo embaixo da pele do pênis. E como todo músculo, ele retrai. Então, se está um local muito frio, a gente vai ter uma retração. Se o local está um pouco mais quente, ele vai distender um pouco mais. Existem pessoas que têm mais músculo, que têm uma retração maior, e existem pessoas que têm menos musculatura, que essa musculatura atua de uma forma menos intensa e o pênis fica mais flácido, mais exposto. Tem até termos americanos para falar isso, né? Shower, grower, enfim. Mas o que quer dizer é o seguinte, tem um tipo de característica biológica no homem
em que o pênis ele é pequeno e quando entra em ereção ele cresce bastante, chegando a um tamanho de normalidade. E o outro que o pênis ele parece bem grande, mas quando tem ereção não aumenta muito, ele só fica rígido. São essas duas diferenças. Uma coisa que eu sempre brinco é, esse paciente, essa pessoa que tem um pênis menor e que consegue ganhar muito, quer dizer que o tecido do pênis dele é um tecido com alta capacidade de se distender, de distensibilidade. Quando a gente olha a biomecânica peniana, para pessoas que têm esta característica, tem um risco menor de desenvolvimento de disfunção erétil, biomecanicamente falando. Então, talvez no final não seja algo tão negativo assim. Eu entendo que existem pessoas que fiquem com vergonha, que é a vergonha do vestiário, que é a vergonha de entrar no chuveiro. Isso pode acontecer, mas o que eu falo é o seguinte, essa vergonha, caso você não a supere, você pode buscar uma ajuda através da colocação de um ácido hialurônico, que é a única coisa com plausibilidade para você ter um ganho nesse comprimento peniano, tá? Com o pênis flácido, tá? A utilização do Botox que foi feita, a utilização do Botox para tentar ter ganho, ela não foi muito satisfatória, porque a diferença e o ganho não foi tão significativo, somente quando chegava num local muito frio é que tinha alguma significância a utilização do Botox. Bom, vamos à próxima pergunta. A medicina faz tantos investimentos em pesquisas para descobrirem remédios para a cura de doenças. Por que a medicina urológica também não investe em pesquisa para descobrirem um remédio no desenvolvimento ou aumento peniano? Um remédio para o aumento peniano? Não, na verdade nós temos várias pesquisas em relação a isso para tentar aumentar, não só aumentar, mas recuperar, às vezes, pacientes que perderam comprimento peniano com doenças como essa que eu acabei de falar, fez uma radioterapia, fez uma prostatectomia radical, principalmente a doença de Peyronie, que faz a perda, tira o comprimento e, às vezes, o calibre peniano do paciente, que é uma fibrose peniana que se desenvolve ali. Só que quando você olha, dá uma olhada, eu tenho 4 vídeos que foram postados justamente falando de formas, de tentativas de ganho, de aumento peniano, assim, muita pesquisa, eu também tenho uma pesquisa nessa linha, nos pacientes, principalmente com doença de Peyronie, para a gente tentar, e eu não falo nem em aumento, eu digo em recuperação daquilo que a doença tirou, fez aquele paciente perder. Então, nós temos sim muitas pesquisas e tentativas de desenvolvimento, porém ainda não tivemos sucesso, mas as tentativas elas acontecem a todo momento. Espero que você depois tenha alguma coisa chegando no mercado. Tem o Penuma que eu falei no outro vídeo, que é a colocação de um silicone no subcutâneo. Então tem sim muito urologista tentando solucionar esse problema para ajudar os pacientes que sofrem com a redução do tamanho peniano e que acham o seu membro pequeno. Então tem e vai ter cada vez mais, porque o número de pesquisas nessa área vem crescendo nos últimos anos. Vamos lá. Sem ereção, impossível uma relação sexual. Coloco o paciente em relação a um vídeo que eu estava falando de relação sexual no paciente que operou um câncer de próstata, perdeu a sua capacidade erétil, e essa perda da capacidade erétil muitas vezes ela é temporária, ela não é definitiva. Muitas vezes em 12 meses, em 18 meses, essa ereção acaba voltando. E aí nós falamos sempre que você não pode perder a intimidade. E aí essa pessoa me mandou a mensagem botando sem ereção impossível uma relação sexual, e ele complementa assim, loucura pura também, separar a ereção da ejaculação. Vou tentar explicar um pouco isso para vocês. A relação sexual, ela se dá não necessariamente com a forma penetrativa. E aí eu sempre brinco, 2 mulheres têm relação sexual, ambas chegam no orgasmo, juntas. E aí, cadê o falo, cadê o pênis? Foi preciso o pênis para essa mulher chegar a um orgasmo? Então existem formas sem utilizar a penetração sexo oral, que seja utilizando brinquedos, utilizando estimulação manual. Você pode ter a intimidade entre casais. Isso não é necessário somente o falo. E aí esse é o grande erro dos homens quando estão nessa fase de recuperação. Você sim tem que ter intimidade com a sua parceira, com o seu parceiro. Você não tem que deixar isso para lá. E aí é esse mindset que tem que ser modificado. Isso é uma coisa temporária, até que se dê o tempo necessário para o nervo se recuperar e voltar a ter uma ereção novamente.
E aí quando ele coloca separar a ereção da ejaculação, embora aconteça de forma simultânea, quer dizer, o orgasmo e a ejaculação, eles aconteçam juntos, o orgasmo é um fenômeno no sistema nervoso central e a ejaculação é um fenômeno de contração da musculatura da vesícula seminal, próstata, toda aquela região do sistema reprodutor masculino. Só que você pode ter um sim, sem o outro. Pacientes que tiraram próstata, tiraram vesícula seminal, eles vão ter o orgasmo, porém, eles não vão ter a ejaculação. Você pode sim ter ereção e orgasmo, ou você pode não ter ereção, pacientes com pênis flácido, principalmente no pós-prostatectomia radical, que se masturbam com o pênis flácido e eles acabam tendo o orgasmo. Então, sim, é possível, embora a gente esteja acostumado com a normalidade, que seriam eles virem juntos, casados. Mas então, isso é um aprendizado que a gente acaba tentando passar a todas as pessoas que passaram, foram submetidas a uma cirurgia dessa, geralmente cirurgia pélvica para câncer de próstata, reto, bexiga, tudo isso é possível que aconteça. Tamanho em deflação mole versus ereto. Tem como mudar? É aquilo que eu falei. O que nós temos hoje que pode ajudar você a, quando flácido do pênis, que ele fique mais exposto, é a colocação do ácido hialurônico. Lembrando, procure sempre o seu médico andrologista. Quem conhece de pênis, anatomia, cirurgia genital masculina é o urologista andrologista. Tenho micropênis e para ajudar os meus testículos grandes e a bolsa escrotal parece ter muito líquido, a vida não tem graça. Vamos lá. Micropênis, a gente classifica o micropênis, aquele pênis que em ereção, pegando a régua, né, a nossa reguinha aqui, indo até o osso púbico, ela dá 7,5 centímetros ou menos. Esses são os considerados micropênis. Muitas vezes o que acaba acontecendo é esse líquido na bolsa escrotal, ele pode acontecer, se chama hidrocele. A hidrocele é um líquido acumulado aqui em volta do testículo que pode aumentar o volume da bolsa escrotal. E o aumento do volume da bolsa escrotal também bota o pênis enterrado lá no meio da bolsa escrotal, gerando dificuldade até para penetração, dependendo do volume que ela tenha. Essas hidroceles, elas podem sim ser operadas e você consegue esvaziar, tirar esse excesso de líquido que está ali dentro. Lembrando também que muitos pacientes acabam desenvolvendo uma bolsa escrotal muito grande, começa a sobrar muita pele. Tem pacientes que reclamam muito. E dependendo da altura que essa bolsa escrotal fique batendo ali no paciente, que ela for muito baixa, está incomodando até para que ele faça a própria lavagem e higiene quando vai no banheiro. Isso sim pode ser resolvido, pode ser feita uma cirurgia para redução da bolsa escrotal, a escrotoplastia. Então isso sim é viável e é possível. E acabamos então, dessa vez, as dúvidas encaminhadas. Eu peguei as principais dúvidas. Desculpa, infelizmente não dá para pegar e responder todas as mensagens. São milhares de mensagens enviadas. Eu até agradeço que vocês tenham me enviado todas essas mensagens. As principais mensagens e dúvidas eu vou ler aqui e vou tirando as dúvidas conforme forem chegando. Fiquem bem, não se esqueça de dar seu like, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um grande abraço!